poder da palavra de Deus. Amém? Eu creio que essas lições que estão sendo ministradas veio em um bom momento. São lições profundas que tratam o nosso espírito, o nosso corpo. Não aprende, irmão? Aprende. Glorifica a Deus, porque Deus tem usado os seus líderes, né? Para poder escrever essas lições. Irmãos, é muito maravilhoso. Isso aqui é tremendo. A gente vê o tanto que Deus se preocupa conosco. Vou dar uma organizada aqui. Eu gosto, sempre quando eu vou preparar uma lição, eu escrevo algumas coisas importantes para poder não esquecer. Você que está aí na sua lição, a lição número 6, que é a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Eu já quero estar indo aqui para o ponto onde nós vamos trabalhar as lições. Ela tem 3 pontos que nós vamos estar trabalhando hoje: espiritualidade e emoções. A relação entre o espiritual e o emocional, a importância do ajuste emocional. Já em nível de introdução, eu gostaria de falar para os irmãos que há muitas doenças que são causadas por problemas emocionais. As emoções podem também ser benéficas para a totalidade do ser humano. Por exemplo, na palavra de Deus, há textos que abordam esses 2 aspectos. Esses textos aqui, irmãos, foram textos que eu encontrei na palavra para trazer para os irmãos atestarem que o que estamos tratando aqui é bíblico, não está fora da Bíblia. O primeiro texto está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. E a tradução que eu procurei aqui foi na linguagem de hoje. E lá está escrito assim: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, fala que a alegria faz bem, e é saúde, e estar sempre triste é morrer aos poucos. Lá em Provérbios 14, 30, fala assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A palavra coração aqui indica nossas emoções, nossas vontades, ou a totalidade do ser humano, quando se está falando aqui em Provérbios sobre o coração. E lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz assim: a alegria que o Senhor dá para com vocês, para que vocês fiquem fortes. A alegria que o Senhor dá para que vocês fiquem fortes. Neemias 8, versículo 10. Então, esses 3 textos aqui que eu li para os irmãos são textos bíblicos, e eles atestam a importância com o cuidado com a nossa espiritualidade e as nossas emoções. Quando se fala de emoções e espiritualidade, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela vai entrar em 3 aspectos da vida do ser humano. Tanto ela vai curar o espiritual, como ela vai curar o corpo, e ela também vai curar o emocional. Então, a palavra de Deus, ela tem esses 3 aspectos. E um dos pontos importantes que nós precisamos entender é que Deus ele quer saúde na nossa vida. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas falam de doenças. E nós vivemos um
que as pessoas nunca foram tão doentes emocionalmente quanto neste século. Como assim? As pessoas elas não têm tempo mais para se relacionar. As pessoas elas não têm tempo mais para poder cuidar de si mesmas, porque elas estão tão aceleradas por causa do tempo que nós estamos vivendo, que elas não têm mais esse tempo. Não tem tempo mais para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para os amigos. E o mais trágico de tudo é que muitas pessoas que já congregam, que estão na caminhada há muito tempo, já não tem tempo mais para Deus. Então, a emoção e a espiritualidade, elas são indispensáveis, elas andam juntas, elas não podem andar uma separada da outra. E o ser humano, por ser completo, parte física, emocional, racional, espiritual, então tem tudo a ver com o cuidado com a espiritualidade e as emoções para desfrutarmos do bem-estar. Deus nos fez criaturas emocionais, racionais e espirituais. Às vezes a gente vê que tem gente que está querendo desvincular isso. Tem pessoas que querem ser mega espirituais e outros que querem ser só da emoção, só da razão. Irmãos, as duas coisas têm que caminhar junto, porque quando não caminham junto, há um problema. Há um grande problema. Porque se torce para um lado, entendeu? E a pessoa é mega espiritual. Aí tudo é o diabo, tudo é o capeta. Aí se torce para o outro, aí a pessoa é mega razão. Já não se tem mais fé, não se crê mais. Não se crê mais nas coisas espirituais. Não se crê mais nas curas. Não se crê mais nas profecias. Não se crê mais em línguas estranhas. Não se crê mais no céu. Porque agora tudo é razão. E a importância de nós estarmos estudando isso aqui é que se você chegou até aqui na sua caminhada e você chegou hoje na escola bíblica dominical, eu creio que Deus vai estar falando comigo, primeiramente, que estava preparando essa lição, e com você também, para que você também possa ser balanceado através desse ensino, para que venha se colocar tudo no lugar. Eu estava conversando com um rapaz, amigo meu, e ele está super crente. Ele tem uma doença que ele não tem cura. Ele é crente. E eu cheguei nele e falei: vamos para a escola bíblica dominical amanhã? Você, sua esposa. Aí, sabe qual foi a resposta dele? Ele pegou e falou assim: eu não preciso mais. Porque desde criança eu já caminho na escola dominical, mas eu agora não vou mais. Eu falei: então você não é crente, você está desviado. Se você não vai na escola bíblica dominical, você vai num culto de ensino, agora você é um mega estruturado. E ele falou assim, que ele tinha muito conhecimento. Ele falou: faça pergunta aí que eu vou te responder. Eu falei: não, irmão, a questão não é perguntas, a questão é se você tem revelação da palavra de Deus em sua caminhada. E pelo que eu estou vendo, você está desviado. Então, irmãos, não é a razão e também não é só o espiritual. John Stott, ele menciona um dos seus livros sobre a educação que ele recebeu, a educação do lábio rígido. E eu quero trazer um pouco da explicação deste lábio rígido. O primeiro sinal externo de profunda emoção interna, é geralmente o tremor do lábio superior. Manter o rígido e reprimir as emoções é cultivar as virtudes. Virtudes mais masculinas do que femininas. Como ele é inglês, é mais
emoções. Deus nos fez, irmãos, criaturas, sim, racionais, sim, espirituais, sim, e também emocionais. Então não tem como desfazer isso, porque Deus, Ele nos criou dessa forma. Deus, Ele nos criou emocional, espiritual e racional. Emoções faz parte da essência do ser humano, com a razão e espiritualidade. No dicionário Bíblia e Filosofia de Chaplin, e também tem um outro autor, que é pastor e psicólogo, chamado Janiel Lopes, eles definem essa questão de emoções. Fala-se da definição de emoções assim: qualquer manifestação ou perturbação forte da mente consciente e normal ou da mente inconsciente é um processo mental e fisiológico. Então, aqui é a definição da questão de emoções. Eu fui atrás, para poder trazer esse conhecimento para os irmãos. Tem coisas que a gente precisa escavar. Está aqui dentro, mas a gente precisa escavar. Emoções primárias: amor, ódio, alegria, medo, raiva, tristeza. Ou seja, a lição de hoje é para enfatizar a importância do discípulo de Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que é templo do Espírito Santo, lidar com as suas emoções. Então essa lição vai tratar isso. Porque nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. Porque todo o tempo nós somos tratados na nossa emoção. Sabia disso? Todo tempo, a todo momento. E Augusto Cury, um dos psicólogos do nosso século, um homem que outrora era cético e não cria em Deus, ele converteu e hoje ele traz grandes ensinamentos nessa área. Eu lembro que eu li um livro dele e ele estava falando da doença do ser humano do século XXI. E um dos pontos também mais importantes que ele fala é que não houve na face da terra um homem tão curado na área emocional que se apresentou na face da terra, que foi Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele é o primeiro entre todos, aquele a qual nós devemos copiar o seu exemplo. Ele fala lá num dos seus livros. Eu não lembro qual, porque eu tenho muitos, mas uma hora dessa eu trago o nome dos irmãos. E ele fala, irmãos, que este século é o século das pessoas com problemas emocionais. E então nós precisamos estar atentos, irmãos, para poder saber lidar com o intelecto e a nossa razão. Precisamos estar atentos, porque se a gente não ficar atento, nós não vamos saber lidar com estes pontos importantes da nossa vida. Foram alguns pontos que eu escrevi para poder trazer uma introdução para os irmãos. E vamos lá para o ponto 1. Espiritualidade e emoções. O exercício de nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida. Ela deve ser exercitada de maneira saudável e tranquila. Ao criar as pessoas, Deus estabeleceu um relacionamento íntimo com elas. Este relacionamento foi baseado na paz, harmonia e comunhão espiritual. Era um relacionamento santo, com a entrada do pecado no relacionamento do ser humano com Deus. Todas as dimensões do ser humano foram atingidas com espiritual, emocional, resultado em prejuízo quanto ao relacionamento com Deus
e a saúde emocional. Então, esse primeiro ponto aqui está se tratando do primeiro homem a ser criado, que foi Adão. Adão ele foi criado no jardim do Éden. E Adão ele foi criado com uma saúde emocional, espiritual e no corpo. Vou fazer uma pergunta para você. Se você tivesse hoje o privilégio de ver Deus sentado na sua frente, de ao olho nu, você ver Deus sentado na sua frente, lá na sala da sua casa, o que você iria perguntar para Deus? Qual seria a primeira pergunta que você iria fazer para Deus? Passa muita coisa na nossa cabeça, não é mesmo? Pois Adão, irmãos, como o primeiro homem a ser criado, Adão, ele tinha um relacionamento com Deus e ele via Deus. Deus andava com ele, Deus falava com ele. Ele tinha esse relacionamento. Chegava na oração do dia, Deus vinha e falava com ele. Falava com ele a respeito de coisas profundas. E eles ganharam ali no jardim do Éden. Mas houve um momento em que o pecado entrou no jardim do Éden. E a primeira pessoa, poder trazer para o conhecimento da palavra, a primeira pessoa que Adão teve contato de relacionamento, de conversar, não foi com ela. A primeira pessoa foi com Deus. Então ele conversava com Deus, a primeira pessoa, mas entrou-se o quê? O pecado no jardim do Éden. E aquele vínculo de relacionamento que ele tinha com Deus foi quebrado. Abre aí na sua Bíblia, aí, Isaías 59, versículo 1 ao versículo 2. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Toda perturbação cessa em nome de Jesus Cristo. Isaías 59, versículo 1 ao versículo 2. Quem achou que quiser ler, pode ler. O braço do Senhor não está encolhido e não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não vos ouvirá. Viu aí, irmãos? Então o pecado entrou no jardim e aquele relacionamento que Adão tinha com Deus, agora ele não tem mais. Por quê? Porque o pecado faz a separação dele ter acesso, contato, relacionamento, conversa, dele andar com Deus. Não tem mais, acabou. Então, um dos problemas que mais afetou o ser humano foi o problema do pecado, porque quebrou o relacionamento. Mas aí nós temos um problema, sabe o quê? Da emoção que foi afetada. A emoção de Adão foi afetada. Foi afetada por quê? Porque agora Adão não tem mais aquele relacionamento que ele tinha antes com Deus. E eu creio que, como agora ele foi expulso do jardim do Éden, eu creio que Adão agora passou a pensar naquelas coisas, naquele relacionamento que ele tinha com Deus. As emoções dele foram o quê? Danificadas por causa do pecado. Então as emoções de Adão foram danificadas por causa desse pecado que ele cometeu. E eu creio que quando ele andava, depois que ele estava fora do jardim, ele ficava pensando naquelas coisas.
pensando na caminhada, na jornada, pensando como ele tinha um acesso com Deus, como que ele conversava com Deus. Mas só que agora ele não pode mais, porque o pecado dele fez separação. Então a emoção dele foi danificada. E por causa de Adão, vamos trazer através do pecado, por causa de Adão, como o pecado trouxe essa separação, o pecado trouxe também a morte, todo ser humano nasce com defeito. Então nós já somos pessoas que nascem defeituosas. Sabia disso? Nós nascemos defeituosas, espiritualmente, emocionalmente e no corpo. Mas eu tenho uma notícia boa, ótima para dar para os irmãos. Quando Cristo Jesus veio a essa terra e ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu de braços abertos, simbolizando que agora Cristo estava pegando na mão do homem e com a outra mão Cristo estava pegando na mão do Pai, na mão de Deus. Simbolizando que agora Cristo está ligando o homem a Deus. Então agora o homem ele pode ser restaurado, espírito, alma e o homem pode ser restaurado, espírito, alma e corpo. Então a restauração, olha irmãos, esse ensino é muito profundo. A restauração de Deus para as nossas vidas não é somente a restauração espiritual. A restauração de Deus para as nossas vidas é espiritual, ela é na alma e ela é também no corpo. Então, a restauração de Deus, ela é tríplice. Ela é em 3 partes na vida do ser humano. Deus, ele restaura o homem por completo. Então Deus ele traz uma saúde completa na vida do homem. Amém? Glória a Deus. Às vezes eu fico empolgado, porque isso aqui a palavra de Deus me empolga. Pode ver. Pode ver. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e corpo de vocês seja preservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso aí, palavra de Deus. Todo o nosso corpo, né, seja conservado integramente, conservado até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse ensino da Escola Bíblica Dominical é um ensino que nos faz andar para frente, que nos dá uma direção para nós irmos mais um pouquinho. Não negligencie esses ensinos, porque é esses ensinos aqui que vai te dar crescimento espiritual. Eu lembro que quando eu novo convertido, todos os domingos eu estava na Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos. Irmão, pense tanto que eu cresci em Deus. Todos os domingos. Quando era na terça-feira, era ensino, eu estava na igreja lá, ensino. Era jovem, não tinha tanta coisa, mas eu estava até hoje, irmãos. Se eu estou em casa e tem culto, eu gosto de vir no culto de ensino, eu gosto de vir na Escola Bíblica Dominical. Sabe por quê? Porque não é aonde eu estou, ou quão grande eu cresci. Não importa o quão grande você cresceu. Sabe o que vai fazer você grande? É quando você senta e você ouve aquele que é pequeno te ensinando. É isso que vai fazer você grande. Escola Bíblica Dominical é a melhor aula de faculdade. Melhor. A melhor faculdade que tem. Eu lembro que quando eu estava tendo as reuniões e eu participava lá da série, o pastor Eugênio falava assim, que aquele que não senta para aprender, não pode levantar para
para ensinar. Eu lembro dessas palavras do pastor Ives. Se você não senta para aprender, você não pode levantar para ensinar. Então ele está falando de quê? De humildade. Está falando de pessoas que é tratada na emoção, que é tratada na razão, que é tratada no espiritual. Vamos aqui dar continuidade. A consequência que veio por causa do pecado foi a morte, foi problemas emocionais, que agora o homem não tinha mais acesso, mas hoje, por causa de Cristo Jesus, nós podemos ter esse acesso a Deus, nós podemos ter esse relacionamento a Deus. Eu acho muito importante que até a ciência hoje, a ciência, irmão, ela é muito boa. A ciência ela faz estudos ótimos. E a ciência ela descobriu na área temporal do cérebro, onde acredita ser o ponto de Deus. Acredita ser o ponto de Deus. O que é isso? É uma área que tem aqui no nosso cérebro que é responsável para que o homem venha crer. E nas pesquisas que eles fizeram, que eles pesquisaram essas pessoas, quando as pessoas estavam orando, esse ponto de Deus que eles falam ficava mais eufórico, por causa dos estudos. Ou quando estavam participando de um culto, esse ponto de Deus que eles falam ficava mais eufórico. Estão demonstrando que o ponto de Deus, a ciência hoje ela está reconhecendo que Deus existe. Só que nós não podemos esquecer que tem também aqueles que são mais céticos que vão te dizer assim, que as pessoas creem por causa deste ponto. Mas é o contrário. O homem foi feito e nasceu para crer e confiar em Deus. O homem, ele foi criado por Deus para poder crer e confiar em Deus. Não é porque a ciência está falando que tem esse ponto na vida do ser humano, que é o ponto de Deus. Não. Mas Deus fez o homem e dentro do seu ser, ele foi criado para poder crer e confiar em Deus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Quem tiver aí, acho que encontrar, se for mais rápido encontrar aí, quiser ler. 4, 6 e 7. Glória a Deus. Então, esse texto está falando para que a gente não seja inquieto. Ele está nos mostrando que nós devemos ter equilíbrio espiritual com o emocional. Não é o emocional que rege ou controla o espiritual, mas o contrário. É o espiritual que controla o emocional. Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Vamos orar? Estou achando os irmãos tão dispersos, conversando muito. Vamos orar? É a hora da escola bíblica dominical. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós levamos ao senhorio de Cristo cativo toda a mente, todo o intelecto, toda a emoção, tudo o que é do ser humano ao teu trono. Meu Deus, que o Senhor tenha primazia no nosso meio. Tira toda dispersão, todo aquilo, meu Deus, ó Pai, que vai fazer com que a gente não venha entender este ensino hoje. Porque nós
em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu peço a atenção dos irmãos, para que os irmãos prestem atenção a este ensino. 1.1. Áreas espiritual e emocional estão intimamente ligadas. Algum irmão leia aí para nós 1.1. Considerando que o ser humano é um ser integral, é importante estarmos atentos à necessidade de cuidado em todas as áreas que precisam preservar e ou restaurar a saúde global do ser. Assim, o estado do ser humano em suas diversas dimensões afeta também vertical com Deus e horizontal com o próximo. Conforme pesquisas recentes, atualmente a literatura psicológica vem enfatizando o tema da espiritualidade, como estratégia de enfrentamento dos fenômenos advindos da trajetória da vida nos contextos de saúde e doença dos indivíduos. Nós. Então há uma ligação que o ser humano tem, que é a ligação do que é o vertical, que é com Deus, e o horizontal, que é com o próximo. Aqui está falando de um relacionamento completo. Uma pessoa, ela tem que ter essa ligação vertical e horizontal. Quando você vai fazer isso aqui, você vê que ela forma uma cruz. Então, o ser humano, para ele poder ser saudável, ele precisa manter a sua ligação espiritual com Deus. Porque essa ligação espiritual com Deus vai trazer saúde emocional, que automaticamente vai distribuir isso nos relacionamentos vertical. Então essa saúde espiritual vai controlar o teu emocional. Porque quando você tem uma saúde espiritual boa, você tem uma saúde emocional boa. As coisas não são assim, irmãos. Mega espiritual, mega emocional, mega espiritual, mas não. As coisas é o quê? Balanceadas. Então a Bíblia, ela vem balancear isso nas nossas vidas. Ela vem trazer esse direcionamento para nós. Porque há muitos ensinos que são desfocados da palavra de Deus, que têm desestabilizado muita vida de crentes. Há pessoas que se dizem megas espirituais e fazem coisas fora da palavra de Deus. E há pessoas que se dizem megas emocionais na razão, que agora até leem a Bíblia, mas tudo para ele é razão, é emoção, e ele desqualifica tudo da fé. Então Deus, através desse ensino, está nos balanceando, falando que você não pode pender para um lado mais do que para o outro. Você tem que equilibrar. Vamos para o ponto 1.2. Irmão, qual é o ponto 1? Pedro, lê para nós o ponto 2. Na busca do desenvolvimento das autoridades do ser humano, é importante considerar todas as dimensões que o constituem durante muito tempo. A igreja não deu tanta ênfase quanto aos aspectos psicológicos do ser humano em sua análise das questões que envolvem as pessoas. Muitas vezes, quando uma pessoa estava acometida de transtorno, síndrome, trauma e outras
influencia as pessoas mais do que se imagina. Amém. Glória a Deus. Nós temos esse 1.2 que fala a importância de considerar a totalidade do ser humano. As pessoas que elas fogem para o extremo são megas emocionais e outros que dizem que são megas espirituais. Mas nós precisamos andar no equilíbrio com o Senhor. Às vezes tem gente que fala assim, que há enfermidades que está na vida da pessoa, e a pessoa que fala que é mega espiritual fala que aquela enfermidade é do diabo. Isso a igreja antigamente era o que caminhava. A igreja teve uma revelação da palavra de Deus, que nem tudo é do diabo. Então, mas tem aqueles que agora, quando são mega emocionais, que acontece alguma coisa, e ele leva tudo para o emocional, tudo para a razão. Se a pessoa está passando por alguma situação, um problema psicológico, que é o que eles falam, os psicossomáticos, aí a pessoa pega e fala que ela precisa ir para um psicólogo. Irmãos, tem aquilo que é do diabo e tem aquilo que o psicólogo ou o médico resolve. Nós precisamos andar com esse controle de Deus nas nossas vidas para poder sabermos entender o que é do diabo e o que é para o médico resolver. Até a própria ciência diz aqui que está contribuindo para mostrar para lá que nem tudo é do diabo, né? A gente imagina. Há problemas psicossomáticos que o psicólogo resolve, mas primeiramente nós não podemos entrar somente nessa linha. Precisamos trazer também para a fé. Ah, irmão, mas já há muito tempo eu caminho na igreja, eu participo dos cultos de libertação, eu leio a Bíblia, eu jejum, o irmão fulano de tal já orou por mim, e nada aconteceu na minha vida, eu não fui curado. Irmão, você não foi curado? Então procura um médico. Não espera essa doença agravar. Procura um médico. Por quê? Porque Deus também colocou os médicos para poder trazer saúde nas nossas vidas. Se você não foi curado, se você, naquela área, entendeu? Você não foi curado, procura um psicólogo. O psicólogo, ele vai te dar instruções na sua vida. Porque aí tem também as pessoas que às vezes chegam doentes. Porque nem toda doença é o médico que cura. Tem doenças, irmãos, que a pessoa chega, entendeu? E que você ora na vida dela e aquela doença sai e aquela pessoa é curada. Então nem tudo é do diabo. E nem tudo é da emoção e da razão. Amém? Glória a Deus. Tem um ponto importante que eu quero falar aqui, que nós também, dentro dessa consideração da totalidade do ser humano, nós precisamos ter paz. Como é que nós temos paz? Quando nós andamos com Deus, nós temos paz. Mas quando a gente trabalha demais e a gente não tira férias, o que acontece? Dá uma estafa. Você já viu alguma pessoa estafada? Uma pessoa que não aguenta mais nada. Pessoa que não tira férias. Às vezes a pessoa também está precisando, para poder ter saúde no corpo, praticar um esporte.
fazer uma caminhada, a pessoa está precisando, como é que é o nome daquele joguinho que a pessoa pega a raquete no fundo de lá, no de cá, né? Tênis também, tem aquele outro de mesa, ping-pong, é um esporte, a pessoa vai trazer saúde para o corpo. Eu já, porque esse dia agora eu parei de andar de bicicleta, porque eu sofri um acidente, caí, machuquei a mão, fiquei mais de 2 semanas com essa mão aqui doendo, e aí eu parei de andar de bicicleta. Quando você exercita o seu corpo, você traz saúde para o seu corpo. Mas quando você não exercita o seu corpo, aí às vezes a gente vai sentindo uma dor, vai andar, sente um cansaço, a respiração vai ficando mais pesada. Isso tudo, irmãos, é saúde, porque nós precisamos cuidar, não exageradamente, do nosso corpo, mas nós precisamos cuidar do nosso corpo saudavelmente, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é vamos dizer assim, o ambiente que Deus vai usar para poder trazer a sua palavra, para edificar outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso através das nossas vidas. Irmãos? Outras pessoas têm acesso a Deus quando nós nos movemos e pregamos a palavra de Deus. Se você não tem saúde emocional ou saúde no seu corpo, você não dá conta de se levantar da cama, você não dá conta de ir em lugar nenhum. Vai falar. Verdade. Essa é uma grande verdade. E quando nós estamos falando de corpo, alma e espírito, porque tudo que nós estamos falando aqui, ele abrange essas 3 áreas da vida da pessoa. É o emoção e o espiritual. Vamos para o 1.3. Quero trazer um exemplo aqui de uma pessoa com problemas no emocional. Não sei quantos irmãos ouviram falar de uma mulher que ela colocou na mente dela que ela estava grávida. E a barriga dela cresceu, ficou grande. E ela chegou no médico, ela estava sentindo as dores de parto. Ela chegou no médico e para poder fazer o parto. E ela entrou lá quando o médico viu, o médico pegou e falou: não, mas não tem nada aqui. Então a mulher estava com problema o quê? Na sua emoção. Ela estava com problema emocional. Isso foi verdade, verídico. A pessoa estava com esse problema. Mas quando chegou lá, o médico falou: você não tem filho nenhum. Mas por que ela estava com esse problema? Porque ela teve uma perda antes. E essa perda foi atuante na vida dela. E ela colocou na mente dela que ela estava grávida e que ela estava esperando o filho. A barriga cresceu como de uma mulher grávida. Olha que coisa interessante. Então, a pessoa, quando ela tem um problema na sua emoção, essa mulher está com problema emocional, na sua razão. Ela vai trazer problemas também para outras pessoas. Amém? Vamos para 1.3. Irmãos, eu não sei o nome dos irmãos ainda. O irmão original, leia 1.3 para nós. Não sei de todo mundo, né? Fomos criados
Outro dia eu até falei com um colega meu de serviço, ele é aquelas pessoas assim que conversam, né? Gosta de conversar mais, conversa com ele, rapaz, muito gente boa. Aí eu peguei e falei assim, eu falei, você é o único, não tem outro igual a você. Se você for embora dessa terra, não vai ter outra pessoa igual a você. Aí eu peguei e falei para ele, por isso que eu gosto de você. Irmão, cada um que está aqui é pessoa única. Você sabia disso? Deus ele fez você único, não tem outro igual a você. Pode ter um meio parecido com você, mas não é igual. Viu, irmão? Você é único. Deus te criou dessa maneira. Não tem outra pessoa parecida com você. Deus, ele te fez, ele te formou e te colocou nessa terra para você fazer a diferença. Nós vemos aqui o exemplo que ele colocou aqui de Esaú e Jacó. Esaú, irmãos, ele era um homem do campo, ele era um homem caçador. Jacó era um homem da casa, era um homem que gostava de ficar junto com a mãe. Então ele era mais do lar. Mas Esaú não. Esaú gostava de matar as caças, de ir atrás das coisas, produzir, fazer alguma coisa. Mas Jacó não, Jacó ficava em casa. Então aqui nós vemos a diferença. Fala lá. E eles eram gêmeos, né? E mesmo assim eles eram totalmente diferentes de personalidade, as filhos. Trabalhando comigo uma menina, e ela era gêmea com a outra, e era da família inteira. Quer dizer, assim, do mesmo espaço, do mesmo semente. E elas são diferentes personalidades, mas muito diferentes. A família delas não são elas. Mas se você for olhar a personalidade, é totalmente diferente. A família aqui, pensar Único, né? Mesmo sendo gente, é único. E nós vemos essa diferença. Diferença de que um é diferente do outro. Nós vemos aqui também o exemplo de Maria e Marta. Maria, quando Jesus chegou, Maria se aquietou aos pés de Jesus. Maria sentou para ouvir Jesus. Maria é daquelas que tem coisas para fazer? Tem. Mas Marta é aquela que não aguenta ver as coisas para deixar para fazer depois. Marta, Jesus estava ali, estava ensinando, estava falando, mas Marta estava andando, arrumando as coisas, fazendo. Na hora que não precisava dela fazer, ela estava fazendo. Então nós vemos a diferença das duas. Maria era diferente de Marta, Esaú era diferente de Jacó. E nós precisamos o que, irmãos? Nós precisamos respeitar, que às vezes isso nos pega. Nós precisamos respeitar a diferença. Há aquele irmão que ele é mais rápido para poder fazer as coisas, mas há aquele irmão que ele é mais lento. Ele é mais devagar para realizar as coisas. Ele fala mais pausadamente. Ele não é como o outro irmão que fala mais, acelerado. Você abre aí a Bíblia em Filipenses 4, verso 2, que você vai ver o exemplo de respeito que está dentro da Bíblia. Filipenses 4:2. Quem encontrou, lê para nós. Está vendo? Paulo escreveu falando para a Evódica e quem, irmão? Então, para eles ter o quê? Respeito.
diferente de você, você precisa ter respeito com essa pessoa. Você precisa trazer essa pessoa para perto de você e não colocar o que? Essa pessoa para fora. Você precisa trazer ela para perto. Não sei como. Vamos para o ponto 2. A relação entre o espiritual e o emocional. A partir de Gênesis 4, 1 ao verso 7, permite-me apresentar um personagem bíblico que demonstra claramente desequilíbrio em sua espiritualidade e seu emocional. Esse capítulo, de Gênesis capítulo 4, 1 ao 7, fala de Caim e Abel. Caim, ele era uma pessoa do campo, ele plantava. Abel, ele era uma pessoa que cuidava de ovelhas. O significado de Caim é aquisição, e o significado de Abel é vaidade. Vaidade porque passou rápido. Esse é o significado de Abel. A existência dele foi rápida. Por quando Caim nasceu, Eva agradeceu a Deus e falou de Caim, que ele era aquele varão, aquela bênção que Deus tinha dado a ela. Mas quando Abel nasceu, apenas fala que Abel nasceu. Mas no decorrer da caminhada, você vê a diferença. Caim, ele era um homem o quê? Mau. Caim, ele não soube controlar a sua o quê? Emoção. Caim, quando ofereceu a Deus a sua oferta, o próprio Deus falou com ele que não aceitava. Deus rejeitou a oferta de Caim. Mas quando Abel ofereceu a oferta, o próprio Deus falou que aceitou a oferta de Abel. Por quê? Porque primeiro, irmão, não é a oferta. Primeiro é o quê? A pessoa. Então nós temos esses pontos aqui. Primeiro não é a oferta. Deus rejeitou Caim porque o coração dele era o quê? Mau. O coração de Caim era mau. E era tão mal que ele levou o irmão para o campo, a maldade do coração, não controlou. E Deus falou para ele: cabe a você controlar essa sua emoção, trazendo para o nosso entendimento. Cabe a você controlar essa ira, essa raiva que está dentro de você. Deus falou para Caim, mas ele não controlou. Ele foi e fez atrocidades, matou o irmão. Então nós vemos o que? O aprofundamento do pecado. O pecado nasceu lá no jardim, quando saiu para a terra, começou-se a aprofundar o pecado. Agora, dentro do seio familiar. Se você está aí com a sua Bíblia, se você quiser conferir depois, no Hebreus 11:4 fala que Abel ofereceu pela fé, porque Deus aceitou. Mateus 23:25 fala que Abel foi considerado justo. E lá em 1 João 3:12 fala que as obras de Abel eram o quê? Justas. Lá em 1 João 3:12 fala que Caim era do maligno e suas obras eram más. Lá em Judas 11, ai dos que seguem o caminho de Caim. Ai dos que seguem o caminho de Caim. Qual que é o caminho de Caim? A maldade. O caminho de Caim é que ele não controlou o seu emocional. Ele tinha o espiritual, mas ele não controlou o seu emocional. Glória a Deus. E como a palavra de Deus, ela precisa abranger o ser humano, aqueles que caminham com Deus, para que ele não venha andar como um ser natural, mas como um ser completo. Em 1 Coríntios 3:3,
Achou? Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e estáis segundo o homem. Em Provérbios 21:10. Achou? Quem achou bem? A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Está vendo? Então, a pessoa que não controla o seu emocional, ela pode se tornar perversa, mesmo tendo o espiritual. Então, nós precisamos andar na direção do Senhor através da palavra de Deus. Precisamos ter a importância do ajuste emocional. A alegria é um remédio poderoso, 3.1. O cuidado de si, 3.2. E a flexibilidade seja a nossa marca. Então, nós precisamos caminhar nisso, precisamos ter flexibilidade com o outro. Porque nós não podemos controlar tudo. Aonde chega que você fala, agora eu não tenho mais força, é porque Deus está colocando alguém do seu lado para poder te ajudar. Como nós vimos aqui no exemplo de Paulo com Timóteo. Paulo dá algumas direções para Timóteo. Paulo está ajudando Timóteo, porque Timóteo está passando por algumas situações difíceis na sua vida. Paulo, ele dá essas instruções. Paulo fala agora para Timóteo que Timóteo precisa tomar um pouco de vinho. Isso aqui, irmãos, não é liberação para a pessoa tomar bebida alcoólica. Mas isso aqui, Paulo está falando para Timóteo que este vinho que ele estava tomando seria um remédio para uma úlcera que ele tinha no seu estômago, um problema gástrico. Então, naquela época, como nós vemos hoje, não tinha os recursos que nós temos hoje da medicina, de remédios. Mas hoje nós podemos procurar remédios para poder trazer tratamento. Amém? Então, irmãos, para finalizarmos, nós precisamos aprender com quem sabe menos, porque é uma habilidade. Se você for lá, 2 Reis, depois você quiser ler na sua casa, 13, verso 14 a 19, o rei vai ao encontro do profeta Eliseu. E naquele momento, o profeta Eliseu, ele vem e pega o arco e direciona o arco e flecha do rei, para que ele lance a flecha. Então, o maior vai até o menor. O maior vai até o menor, que é o profeta Eliseu. E ele aceita a direção do profeta. Vamos concluir. Não há como separar nossas emoções do espiritual. Assim devemos pedir a Deus para ajustar nossas emoções e o nosso espírito para com Ele, a fim de que possamos vir bem em todas as áreas da nossa vida. O amor a Deus e ao próximo nos traz paz e equilíbrio. Amém? Glória a Deus. Deus possa te abençoar. Deus possa edificar mais a sua vida. E que cada um que possa crescer mais em Deus. Esse é o meu desejo. Muito obrigado por vocês terem ouvido este ensino. Glória a Deus, aleluia. Lição maravilhosa, né, irmãos? Essa lição significa alegria, né? O maior amigo nosso é o nosso orgulho, né? O nosso eu mesmo. Hoje são 8 de novembro de 2020. Para geral. Matricular 68, presente 29, visitante 1928, total 29, livro 28, revista 28, oferta R$ 68,50. Nós vamos ver as crianças.
né? Viver a verdade. Verdade aplicada. Investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus, né? Muito contribui no ajustamento das nossas emoções e espiritualidade. Amém. Jesus, Deus abençoe a igreja. Irmãos, não esqueça do nosso celeiro hoje, tá? Eu vou passar para o pastor Manuel. Nós conseguimos a ceia para esse domingo, devido ao seu dia de lei, né? Primeiro domingo, dia 1º de novembro, e feriado na segunda-feira, para que os irmãos não viajassem, não fizessem nenhum compromisso, com famílias, estivessem aqui. Então, o culto de Santa Ceia hoje. Nós queremos pedir aos irmãos para chegar mais cedo, às 7 horas, porque às vezes o culto de Santa Ceia ele demanda mais um tempo, né? Tempo maior. Se nós começarmos 7h15, 7h20, é difícil da gente administrar o tempo para que tenhamos uma Santa Ceia tranquila, sem correria, né? Temos uma palavra, temos uma melhor organização do culto da Santa Ceia, né? E, além dos irmãos, nós queremos que todos compareçam a este culto. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nesta manhã, faleceu o bispo Abigail Carlos de Almeida, né? Já estava bastante debilitado, sua saúde, e ainda pegou Covid. Ele é o presidente, ultimamente o presidente de honra do Ministério Fama. E o seu filho, Abinair, é o presidente, né, do Ministério Fama. Ele também está com Covid, mas, segundo as informações, ele resistiu bem, está resistindo bem, né? Mas acabou perdendo o seu pai, né? O seu tutor, aquele que, na verdade, o orientava durante esse início do ministério como presidente. E tem os seus outros filhos, uns candidatos a prefeito e tal, mas vamos orar para que Deus possa consolar e confortar não só a família, mas todo o campo da fama, né? Que ele é um pastor que construiu esse grande campo, né? Vamos dizer assim, um trabalho grandioso. Ele é um dos vice-presidentes nacional, né, da Convenção Nacional. Né. Então nós lamentamos, mas entrou no descanso, né, a vida com Deus. Deus abençoe todos os irmãos, nós vamos de pé. Os irmãos não esqueçam aí também de trazer o celeiro, conforme a irmã já disse, porque estamos vivendo tempos difíceis e algumas famílias têm sido ajudadas com esse celeiro da igreja. Né? Então, traga aí e nós distribuímos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, te exaltar e te agradecer, Senhor. E pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, para a família do bispo da família. Senhor, de todo o seu ministério, toda a sua igreja, todo o teu povo, Senhor, seja consolado com as consolações do Santo e glorioso Espírito Santo. Deus abençoe o espaço de cada um e que possamos, Senhor, prosseguir de cabeça erguida, sem temor,
Ó Deus, sempre avante na tua obra, que a bênção do Senhor esteja com cada um de nós e com todo o teu povo, em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado, Jesus.